Estamos aqui para dar voz ao povo, em defesa dos cidadãos, pela dignidade humana. Todos temos deveres, mas também todos temos direitos. Será que existe justiça? Isto é o povo a falar. A Operação Influencer, que acabou por, na voz de muitos analistas e alguns interessados no caso, por ser o motivo pelo qual o anterior governo, que tinha conquistado uma maioria absoluta, teve que cessar funções com a demissão de António Costa, o então primeiro-ministro, conheceu a semana passada uma decisão da relação do que, mais do que esclarecer, leva a colocar algumas questões e a deixar no ar, eventualmente, alguma precipitação por parte do Ministério Público. Interessante é ouvir o que alguns que noutros tempos falaram de outros casos, de investigações de outras personagens, o que é que eles disseram desta vez relativamente a António Costa. É nosso convidado de hoje, Nuno Garopa. Boa noite, Nuno. Obrigado por estares aqui connosco. De facto, uma das áreas a tua especialidade, de facto, é a justiça, o combate à corrupção também. O que é que esta decisão da relação nos diz relativamente ao trabalho do Ministério Público, primeiro, e a posteriori toda a reação daqueles que eram ligados ao Partido Socialista, que rapidamente apontaram as suas munições para criticar o Ministério Público? Obrigado, mais uma vez, por estar aqui. Eu acho que esta decisão da Tribunal de Relação de Lisboa não é uma decisão excepcional, nem é uma decisão inédita. Houve um recurso. Esse recurso tem fundamentalmente a ver com levantando questões, quer em relação às medidas de coação, quer em relação aos indícios, porque nós ainda não estamos sequer na fase final do inquérito. E o que o Tribunal de Relação vem dizer, com o qual nós podemos concordar ou discordar, é que naquilo que está disponível para o Tribunal da Relação, naquele momento, entendem que os indícios não são indícios muito fortes e que, portanto, não justificam as medidas de coação mais graves que foram aplicadas, ou que o Ministério Público pretendia ver aplicadas a alguns dos arguidos. E, a partir desse momento, obviamente, remete para o Ministério Público agora decidir se continua com o inquérito ou se, perante esta decisão, o Ministério Público decide não continuar com o inquérito. Agora, eu acho que nós temos que pôr isto no contexto. Nós estamos num país onde os inquéritos a este tipo de casos, estamos a falar de casos que remontam há 10 e 15 anos, para não falar em casos daqueles que já aparecem da antiguidade clássica, como é o caso de José Sócrates, e referimos aqui, obviamente, a José Sócrates, primeiro-ministro, não ao filósofo, por falar em antiguidade clássica, mas já se confundem, tal é a duração dos casos, em que houve recursos e decisões, às vezes favoráveis ao Ministério Público, às vezes desfavoráveis, dependendo não só daquilo que estava em causa, mas muitas vezes da própria composição do coletivo de juízes que decide. E isto não é dizer que há juízes do PS e juízes do PSD, significa que há juízes que têm uma determinada inclinação para doutrinas mais favoráveis ao Ministério Público e há juízes que têm uma inclinação desfavorável a doutrinas que o Ministério Público preconiza. Portanto, desse ponto de vista, eu acho que não é uma boa notícia para o Ministério Público. Obviamente que não é, porque uma boa notícia para o Ministério Público seria que o Tribunal da Relação tivesse confirmado tudo aquilo que o Ministério Público pretendia. Portanto, não é uma boa notícia e não há forma de estar aqui a justificar, mas a mim não parece que seja, de forma alguma, uma notícia também que nos leva a pensar que estamos perante uma conspiração do Ministério Público com fins políticos. E, nesse ponto de vista, como também disseste na tua introdução, parece-me que há analistas e depois há uma série de comentadores interessados, alguns diretamente interessados porque são visados direto ou indiretamente no seu caso. Outros porque são os advogados que representam os arguidos ou potenciais futuros arguidos. E, noutro caso, por questões meramente partidárias, de claque partidária, que querem transformar
a decisão do Tribunal de Relação numa espécie de arquivamento compulsório, preconizar a demissão da Procuradora-Geral da República, que não tem que se demitir. A Procuradora-Geral da República, ainda por cima, está de saída em outubro, e nessa altura haverá toda a discussão que quiserem para nomear um novo Procurador-Geral da República, e veremos se a seu tempo o caso é ou não é arquivado. Mesmo as declarações extemporâneas e criticadas por muita gente, é verdade. Temos que reconhecer que houve muita gente que veio criticar, e muito bem, o Sr. Presidente da República fez declarações completamente despropositadas a propósito desta... quase o início também da campanha. Exato. Mas o Sr. Presidente da República já tinha feito declarações igualmente despropositadas quando houve decisões sobre processos que envolviam altas autoridades de Angola, em que veio dizer coisas como ainda bem que está assim e devem a fazer assado, porque é para os interesses de Portugal em Angola. Portanto, aqui exatamente foi a mesma questão. Portanto, o Presidente da República entende que a justiça deve estar sujeita aos calendários políticos. E fez o comentário que fez completamente absurdo, quer do ponto de vista do seu conteúdo, quer do ponto de vista da sua posição institucional. Agora, dito isto, eu acho que o caso vai continuar a correr, até onde sabemos... A própria Procuradora já admitiu. Sim, que... o inquérito que sabemos, em particular, aquilo que é o Primeiro-Ministro, já desceu ao DCIAP, e, portanto, agora o DCIAP decidirá se mantém o inquérito, se a seu momento o arquiva e quando quiser arquivar. Mas, Nuno, a mim pareceu-me logo que numa fase inicial existia uma tentativa de colocar António Costa também dentro desta decisão da relação. Mas o processo de António Costa não foi analisado neste caso. Não, exatamente, o papel de António Costa, ou o que seja que tem a ver com António Costa, não está diretamente visado nesta decisão. Mas esta decisão, ela própria, é uma decisão que faz parte do processo. Quer dizer, o Ministério Público, já em muitos outros casos, como nós sabemos, também teve decisões desfavoráveis. Aliás, o Ministério Público, como todos nós sabemos, mas pelos vistos, os diferentes partidos políticos não quiseram discutir isso nos últimos 10 anos. Na verdade, o Ministério Público, neste momento, tem muito poucos resultados para apresentar. Porque o que o Ministério Público tem, neste momento, até 2010, 2011, não tinha. Nos últimos 10 anos, o que tem para apresentar é uma série de inquéritos. Agora, condenações transitadas em julgado, ainda estamos para ver. Porque, tirando o caso de João Rendeiro e do BPP, que todos sabemos como terminou, e o caso do BPN, que fundamentalmente terminou quando também faleceu o principal arguido. Tudo o resto de casos mediáticos estão fundamentalmente em aberto. Nós não sabemos como vai acabar o caso Espírito Santo, não sabemos ainda como vai acabar o caso José Sócrates, e depois disso já temos as várias operações Tutti Frutti, as operações que envolvem a Câmara Municipal de Lisboa, uma série de escândalos que envolvem uma série de outras personagens, como nós sabemos, de outras câmaras, ministros e ex-ministros arguidos aqui e acolá, e que até agora não foram produzidas condenações. Portanto, se nós vamos ser objetivos assim, o Ministério Público, neste momento, não tem resultados para apresentar. Isto não quer dizer que a responsabilidade seja dos procuradores. Eu acho que há problemas estruturais que explicam o que pode estar a acontecer. Dito isto, que este caso também mostrou como as nossas instituições não estão preparadas, pois não estão, porque é evidente que não é aceitável, em democracia, que o Ministério Público possa pedir para investigar o Primeiro-Ministro da forma como o fez, porque implicou a demissão de um governo. Isto não é aceitável. Agora, isto é o tal golpe de Estado que fala o Partido Socialista? Não. Isto simplesmente é... Mas António Costa demite-se... António Costa demitiu-se porque quis. Primeiro temos que dizer. Okay. Agora, também temos que admitir que António Costa, se não se tivesse demitido, estaria numa posição muito delicada como Primeiro-Ministro, porque estaria a oposição à esquerda e à direita a gritar todos os dias que o seu Primeiro-Ministro está neste escândalo. Ora, como é que isto se evita? Isto evita-se tendo o que há nos outros países. Quer dizer, temos que ter um sistema de inquérito titulares de órgãos políticos de uma forma que seja feita em que só pode sair a público quando já há elementos probatórios bastante concretos. Não é no início, quando o Ministério Público pretende investigar o Primeiro-Ministro, já vem a público a dizer que pretende investigar o Primeiro-Ministro. Porque isto causou a situação que causou. Claro que depois aqui também temos, como disseste há pouco, politicamente uma série de subterfúgios, porque estamos a fingir que o Primeiro-Ministro foi obrigado a admitir-se, que não foi, reconhecendo novamente que se não se tivesse demitido, ficava numa situação delicada, frágil, mas depois também temos que reconhecer que quem decidiu convocar eleições foi o Presidente da República, quer dizer, havia outras soluções. O Presidente da República não pode justificar a sua decisão como sendo um coitado vítima de um erro jurídico. Não. O que aconteceu foi que, dada a admissão de António Costa, o Presidente da República fez uma leitura política e convocou eleições. Portanto,
mesmo que o processo influencer venha a ser completamente arquivado e se chega à conclusão de que não há elementos probatórios nenhuns, ou, por contrário, se a Operação Influencer venha a deduzir acusação contra António Costa e até condenarmos António Costa em sede de transitada e julgado, coisa que seria, pela comparação com José Sócrates, parece muitíssimo difícil, porque se nem José Sócrates, que me parece um caso muito mais óbvio, se consegue condenar, quanto mais um caso que será eventualmente de um lobbying mal feito. Um tráfico de influências, mal lobbying em cima, coisa assim um bocadinho que a gente não sabe bem o que é. Que na realidade, este acórdão da relação menciona e chama a atenção para os políticos da informalidade com que as questões de Estado são tratadas. Mas desculpa lá, deixa-me só dizer uma coisa. Realmente, estes juízes... Diz assim, o Tribunal salientou, contudo, que não existe legislação em Portugal sobre a atividade de lobby, legislação que, a existir, evitaria muitas situações dúbias, como algumas daquelas que foram apuradas nos autos. Ou seja, este mesmo acórdão da relação está a dizer que há coisas dúbias que foram apuradas nos autos. Mas então porquê que eles não fazem alguma coisa? Ou seja, não criam jurisprudência? Mas vamos lá ver, isto é um recurso em sede do inquérito que está a decorrer. Não estamos ainda em fase de julgamento. Nessa altura, eventualmente, se assim for, e depois eventualmente com os recursos até ao Supremo Tribunal, far-se-á as doutrinas que entendam. Agora, nós temos que entender aqui uma série de coisas. Uma é que António Costa, enquanto cidadão, tem todo o direito de defender-se. E nós temos que reconhecer... Aliás, António Costa, José Sócrates, Ricardo Espírito Salgado, toda a gente tem direito a defender-se, nos termos da nossa lei, e muito bem. Agora, António Costa, infelizmente para ele, também é vítima da sua inação durante 8 anos. Porque o seu governo não conseguiu fazer a legislação do lobbying, não é? Porque houve sempre desacordos com o Partido Socialista, com o Partido Social Democrata. Parece que agora é uma das grandes prioridades deste novo governo. Vamos ver se não acaba no mesmo como acabaram as tentativas anteriores. É preciso lembrar a quem está a ouvir que nós estamos a tentar legislar o lobbying desde 2013. Portanto, nós há 11 anos que estamos a tentar. Já tivemos maiorias PSD-CDS, maiorias de Geringonça, maiorias de PS, maiorias PS com PSD de Rio. Já tivemos tudo. E nunca se consegue legislar. Não se consegue legislar. Portanto, não me venham dizer, não conseguiram legislar. Há sempre 116 deputados para legislar. Portanto, primeiro ponto. Segundo ponto, o próprio António Costa é vítima da sua inação e da inação anterior ao seu mandato, que é ninguém quis fazer reformas no Ministério Público. E, portanto, se alguma coisa agora podem vir, enquanto cidadão, tem todo o direito de se queixar. Enquanto Primeiro-Ministro não tem. Porque, enquanto Primeiro-Ministro, se o Ministério Público está sem rei nem roque, isso não se deve ao Ministério Público. O Ministério Público está sujeito à lei. Portanto, se está sem rei nem roque, como andam vários críticos a dizer, isso é porque o PS e o PSD, durante os últimos 30 anos, não fizeram o que deviam ter feito. E, portanto, de alguma maneira, o que nós estamos a assistir é ela própria consequências de inação. Depois há um terceiro elemento aqui que eu já tenho dito aqui em vários programas. Aliás, no último que estávamos aqui com o Batata, eu voltei a dizer isso e ele próprio concordou, que é, nós temos uma legislação de tal maneira complicada que muitas das coisas, para serem feitas em Portugal, têm que se fazer nos limites da lei. Porque alguém que esteja no governo ou presidentes de Câmara, quer dizer, não é por acaso que há neste momento praticamente autarca arguido. Todos os autarcas têm processos, todos os autarcas são objetos de inquéritos. Porquê? Porque quem tem que tomar decisões executivas, não é legislativas, mas executar, em Portugal, está de tal maneira condicionado por leis estapafúrdias e contraditórias, que para fazer alguma coisa, muitas vezes está naquela zona cinzenta da lei. Depois vem o Ministério Público e diz, isto é... Porque há uma denúncia, alguém denuncia, e muito bem, as pessoas são livres de denunciar, e vai dizer, o senhor fez isto sem a autorização prévia necessária, sem os estudos de impacto ambiental, sem consultar os não sei quantos, vamos ter que investigar. E é por isso que depois abrem-se estes inquéritos todos. Ora, parte do problema tem a ver com uma necessidade de melhoria da legislação que o governo de António Costa não fez. O governo de António Costa diz, a culpa não é nossa, dos governos anteriores. Pois, mas os governos anteriores também, muitos deles eram do Partido Socialista. Portanto, isto é assim, isto é passar a vida a culpar quem já lá esteve. Mas há quem diga, por exemplo, que uma das grandes questões é a independência do Ministério Público e que podíamos ter, como a França ou mesmo os Estados Unidos, o Ministério Público debaixo da tutela do Ministro da Justiça.
Mas reparem, o problema fundamental para mim nem é a questão da independência formal do Ministério Público, porque eu até acho que, como estás a dizer muito bem, do ponto de vista da formalidade, nós até temos um Ministério Público muito mais independente que um país como Espanha ou França, e muito mais que os Estados Unidos, onde os procuradores são nomeados pelo Presidente. Nós nem sequer temos essa configuração aqui. Agora, o que acontece é que o nosso Ministério Público tem 2 ou 3 problemas. Uns que são problemas próprios do Ministério Público. Por exemplo, o facto de se continuar a insistir no princípio da legalidade, e que isto é, perante denúncias, tem que saber ir inquéritos, e em vez de uma vez por todas ter princípio da oportunidade, que é só há inquéritos, há aquilo que é importante, e aquilo que não é importante, não há inquéritos. E nós sabemos que, neste caso, por exemplo, sabemos já de antemão que a legislação que se suspeita teria tido essa influência não foi aprovada. Portanto, se não foi aprovada, por que é que estou aqui a perder tempo com este inquérito? E é isso que já devia ter sido assumido. Nós não podemos perder tempo com inquéritos, que são inquéritos abstratos e sobre coisas que não têm grandes custos. Mas para isso nós temos que mudar os princípios do nosso ordenamento jurídico em matéria penal. Coisa que quando, já que dizer, a ministra Van Dunen veio dizer que isso era preciso fazer, teve o PS e o PSD aos gritos no Parlamento a dizer isso é voltar ao fascismo, isso é voltar ao não sei o quê. E, portanto, temos que dizer que não foi feito, porque o PS e o PSD não quiseram. Depois, para além disso, o Ministério Público tem a cultura que tem a função pública portuguesa. Quer dizer, nós não podemos pedir ao Ministério Público que seja de uma qualidade e de uma tecnicidade de excelência, quando depois o Estado, em todo lado, é burocrático, formalista, de pouca qualidade, etc, etc. Portanto, como é que vamos pedir aos procuradores que tenham qualidade quando o demais Estado não tem? E é de uma injustiça tremenda, na minha opinião, andar a dizer que os juízes e os procuradores é que são todos uns preguiçosos e que não sabem trabalhar, quando, de facto, os seus níveis de incompetência não vejo que sejam muito diferentes dos níveis de competência das outras carreiras no Estado. E, portanto, ou nós queremos ter estas conversas a sério, ou vamos continuar com estas brincadeiras. Deixa-me só acrescentar. Por exemplo, nesta questão, deste caso concreto, a brincadeira é de tal ordem, do Sr. Presidente da República, dos partidos, que ainda ninguém perguntou onde é que estão os representantes eleitos pelos partidos e nomeados pelo Sr. Presidente da República no Conselho Superior do Ministério Público. Essas pessoas é que têm que vir explicar. Estão sentadas no Conselho Superior do Ministério Público. Anda tudo a falar da demissão da Sra. Procuradora-Geral da República. Ninguém foi perguntar às 3 pessoas eleitas pelo Partido Socialista, às 2 pessoas eleitas pelo Partido Social Democrata e às 2 pessoas nomeadas pelo Sr. Presidente da República o que é que acham ou deixam de achar. Nem ninguém sabe quem elas são. Portanto, isto só prova como tudo isto é espuma que anda na comunicação social para tapar o assunto que é não vamos fazer rigorosamente nada outra vez sobre isto. Porque se isto é sério, então vamos perguntar ao Conselho Superior do Ministério Público. O que é que já disseram sobre isto? Já pediram à Sra. Procuradora que se demitisse? O que é que já decidiram no Conselho Superior do Ministério Público sobre estas matérias? Não há uma televisão, um jornal que vá atrás dessas pessoas. E até algumas delas são pessoas bastante conhecidas da nossa praça. Portanto, o que significa que toda a conversa é uma conversa de espuma para, na minha opinião, sim, fazer pressão na Sra. Procuradora-Geral da República para arquivar o processo, que mais uma vez insisto, não sei se não é para arquivar, porque eu não estou dentro do processo, não faço a mais pequena ideia de que provas é que lá estão. Olha, não parece algo paradoxal que quem não reconduziu Joana Marques Vidal, portanto António Costa e Marcelo Rebelo de Sousa, depois acabem por ter nesta atual procuradora Lucília Gago alguém que coloca em cima da mesa um processo desta, pelo menos com este impacto? Eu acho que há aqui um problema claro, que é quando não se decidiu reconduzir a Joana Marques Vidal, como eu disse na altura, percebeu-se que quer a direita, quer a esquerda, nessa altura com o Presidente da República metido na coligação de esquerda, simplesmente olham para isto como uma questão de personalidades. Quando as falhas que podia ter Marques Vidal ou as vantagens que podia Marques Vidal não podem ser vistas como uma questão de caráter e personalidade. O Ministério Público tem 1.500 ou 1.600 procuradores, mais funcionários. E em Portugal insistimos que essas 1.600 pessoas não interessam. É uma que interessa, a que está lá em cima. As outras 1.600 pessoas, não sei o que são, devem ser uns robôs que lá andam, porque basta mudar a pessoa que está lá em cima e de repente muda tudo. Ora, a verdade é que os problemas que havia continuam a haver. São estruturais. Claro. E o problema é que nem o Presidente da República, nem os partidos quiseram debater o problema estrutural. E, portanto, resolvem isto, tirando uma pessoa para outra, tiram uma pessoa e outra. E podemos fazer já uma previsão. Em outubro, a pessoa que nós vamos nomear para Procurador-Geral da República, e fica aqui esclarecido que eu não sei quem é, não faço a mais pequena ideia, que não vou ficar a pensar que eu já sei quem é, não sei, mas sei que essa pessoa é um gênio,
é a solução adequada para aquele momento e vai ser elogiada no Expresso, no Público, como a última Coca-Cola do deserto. Que vai fazer as reformas necessárias no Também Ministério sei que essa pessoa daqui a um ano é uma besta e que é culpada de tudo o que está mal. Porque tem sido sempre assim. Foi assim com Souto Moura, foi assim com o senhor que se lhe seguiu e que depois toda a gente dizia que era amigo do Sócrates e que era uma desgraça, Pinto Monteiro. E foi a seguir com Joana Marques Vidal, em que a direita diz que é muito boa e a esquerda diz que é muito má. E agora é com esta senhora. E esta senhora, o que é giro com o Cília Gaia é que era excelente segundo a esquerda, era uma desgraça segundo a direita, e agora trocaram, quer dizer, de lado. Quer dizer, portanto, tudo é avaliado em função dos interesses dos partidos. E nós estamos nisto, pelo menos, para não fazer a injustiça de ir até ao tempo do Procurador-Geral Cunha Rodrigues, portanto, desde pelo menos 2000, quando ele saiu, estamos há 24 anos nesta discussão, e não há um partido que diga é a altura de nos sentarmos à mesa e ver qual é o problema, em vez de continuar empurrado uns para os outros. Nós estamos a falar de reformas do Ministério Público e aquela frase muito famosa, então, de Ferro Rodrigues aos berros no Parlamento, doa a quem doer, desde o tempo da Casa Pia, em que vamos fazer reformas e apurar responsabilidades, doa a quem doer. Pá, então, já foi há 20 anos, E aqui estamos com a mesma conversa. E vai continuar a doar a quem doer e vamos fazer reformas. Mas sempre em nomear génios, que um ano depois são umas bestas. E não saímos disto. E, portanto, eu acho que aqui, até te poderia dizer, eu acho que a grande falha, mais do que do Partido Socialista ou do PSD, para mim, quem falha nisto é o Presidente da República, que é a pessoa que devia ter chamado à responsabilidade dos partidos, devia ter pedido uma reforma do Ministério Público a tempo útil, em vez de andar a fazer declarações completamente extemporâneas e que, na verdade, só põem mais gasolina para a fogueira. Quer dizer, em vez de apagar a fogueira, mais gasolina. Não achas que Marcelo é apanhado também com esta questão das gêmeas luso-brasileiras? Claro. Mas está fragilizado naquele momento? Sim, mas também nesse aspecto é porque o Ministério Público é como é, e que nos termos da lei que nós temos. Porque se as coisas estivessem feitas a seu tempo, a única coisa que era preciso determinar é isto tem indícios ou não tem. Isso não tem indícios, acabou, nem sequer há inquérito. Claro que o Presidente da República, inevitavelmente, está ele agora, também ele, sujeito, eventualmente, a um inquérito que nós nem sabemos como vai acabar. Mas o problema é que isto só vai continuar a avançar e vamos ver a seu tempo quantos membros deste governo atual vão estar sujeitos a inquéritos, quando vier o governo seguinte, quantas dessas pessoas estão sujeitas a inquéritos, porque assim, basta haver denúncias para abrir inquéritos. Nós já percebemos que é assim que funcionam as coisas e, portanto, qualquer pessoa que tenha funções executivas vai ter denúncias e, portanto, nós estamos sistematicamente sujeitos. Aliás, o próprio atual Primeiro-Ministro, nós não sabemos ainda, enfim, eu espero que tudo seja arquivado e que o atual Primeiro-Ministro realmente não venha a ter qualquer consequência, não sabemos ainda o que vai acontecer com os inquéritos que estão a correr sobre a Câmara de Espinho. Não é? E as denúncias que foram feitas sobre a casa, etc. O atual líder da oposição, nós não sabemos o que vai dizer o inquérito da TAP e há denúncias sobre o envolvimento dele em várias questões da TAP. Portanto, nós temos neste momento um sistema político que, na verdade... E Pinto Luz não tem qualquer coisa ou o que aconteceu em Cascais não tem nada... A qualquer momento pode sair, não é? Pois. Portanto, nós temos neste momento, aliás, há denúncias que Pinto Luz diz que não está ele próprio envolvido, mas depois não sabemos se está, se não está, porque não sabemos eventualmente o que é que estão a investigar. Carreiras, o Presidente da Câmara veio dizer que não envolviam Pinto Luz, mas depois há outras notícias nos jornais que dizem que envolvem Pinto Luz. Portanto, se nós começarmos a perceber, nós vamos ter, a certa altura, um problema que é: será que é possível encontrar alguém para desempenhar funções governamentais que não está metido em algum inquérito? É que, a certa altura, toda a gente está sujeita a esse tipo de inquéritos. Porquê? Porque, precisamente, não há uma triagem. E tem que haver uma triagem feita pelo Ministério Público. Agora, para essa triagem ser transparente e não estar sujeita a conveniências políticas, tem que haver um processo muito transparente de prestação de contas. Porque nós também podemos ver, é que no momento em que nós introduzirmos esse sistema de triagem, se as coisas não são bem feitas, podemos imaginar o que vai acontecer nessa triagem, não é? E, portanto, começam a ser as pessoas que a gente gosta, nem sequer vamos fazer inquéritos, e as pessoas que a gente não gosta é que fazem inquéritos. Isto não pode ser. Portanto, eu sou favorável ao princípio da oportunidade, quer dizer, há um sistema de triagem, como no hospital. A coisa vai chegando e ali na triagem a enfermeira decide: este sim faz sentido, aquele não faz sentido, não é? Ou este é prioritário, aquele não é prioritário. Pulseirinhas ou pode ir para casa que não tem nada. Okay. Agora, isso tem que ser transparente. Ou seja, quem fizer a triagem tem que prestar contas e tem que explicar porque é que faz esta triagem. Evidentemente, no atual sistema opaco que nós temos, não faz sentido nenhum. Deixa-me só dizer outra coisa. Nós vamos substituir em outubro
a Procuradora-Geral da República e vamos substituir, porque já está claro que o Lucília Não vai Gago ser já disse reconduzida? que não quer ser reconduzida, ok. portanto, nem há questão se há segundo mandato ou não, porque ela própria já disse que não quer ser reconduzida, houve declarações públicas sobre isso, mas tudo se prepara para ser outra vez uma nomeação completamente opaca. Não vai haver concurso público, não vamos saber quem são os candidatos que são considerados. Reparem, muita gente na altura falou de Lucília Gago. Nós nem sabemos como é que o nome de Lucília Gago apareceu. É verdade. O próprio nome de Joana Marques Vidal, o presidente de Cavaco Silva, explica no seu livro, sem nunca dizer quem, que foi o quarto nome considerado. Foram 3 nomes propostos por Pedro Passos Coelho e outras individualidades da direita, supõe-se que Paulo Portas, na altura líder do segundo partido na coligação, e que os 3 nomes que lhe levaram não eram agradáveis. E que, portanto, queria um quarto nome e que foi António José Seguro que sugeriu Joana Marques Vidal. Portanto, nós não sabemos sequer que nomes é que aparecem. E porquê é que o Presidente da República gosta de uns e não gosta de outros? Achas que seria importante nós, enquanto cidadãos, obviamente não digo participar e que existam listas e que as listas tenham que ser conhecidas por todos, claro. Mas realmente termos uma noção de quem é que são os nomes propostos por parte... Eu não vejo nenhuma razão, a não ser que ainda estamos no Estado Novo, mas não, porque assim era assim no Estado Novo, portanto não vejo razão, portanto, parece que já passaram 50, dizem que já passaram 50 anos, não sabemos pelos vistos... Hoje ainda não. Hoje ainda não, mas dizem por aí que esta semana passam 50 anos. Mas a verdade é que assim, não há razão nenhuma para isto não ser um concurso, ou seja, quem quer concorrer a Procurador-Geral da República e envia o seu currículo com a sua carta de princípios, há candidatos... O que é que aconteceu aquele famoso concurso de procurador europeu obviamente, em que houve um concurso, os nomes eram conhecidos... Espera, mas aí, com toda a crítica que partilho contigo, sabemos o que aconteceu, porque houve concurso. Porque se não houvesse concurso... Os nomes foram conhecidos. Claro, porque se não houvesse concurso... Mas a procuradora Carla... Quem foi nomeado não foi a pessoa que ganhou... tecnicamente ganhou o concurso. Eu não quero errar, mas creio que foi ela própria que, junto da comunicação social, também expressou o seu descontentamento. Agora, mas ela própria sabia porque houve um concurso. E eu digo, mesmo um concurso que termine como terminou esse concurso mal, é melhor do que nós nem sabermos. Porque nós não sabemos. E, portanto, já é hora de começarmos a ter esse sistema que aplicamos para os procuradores que nomeamos para a Europa e para os juízes que são nomeados para o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, seja esse concurso, ele também para a Procuradora-Geral da República. Mesmo que depois, no fim, tenha que vir aqui ao teu programa dizer que escolheram a pessoa errada por razões erradas e que é uma vergonha, uma pouca vergonha. Mas pelo menos sabemos que é uma pouca vergonha. Agora, não há concurso. Nós não sabemos como é que surgem os nomes. Isto não é só para a Procuradora-Geral, estamos aqui a falar. Idem para reguladores, para o Banco de Portugal, Presidente da Autoridade da Concorrência. E reguladores têm um poder muito grande. Há muito tempo que nós já devíamos ter concurso em que as pessoas se apresentam e algumas das pessoas que se apresentam são, obviamente, pessoas que não têm currículo para as funções e só gostam de se apresentar porque, como qualquer pessoa quando sai da faculdade e manda o currículo para 500 empresas, não é? Para ver se alguma o entrevista, e portanto há pessoas que obviamente fazem isso, mas depois haverá pessoas que são pessoas idóneas. Claro. E aí compete à sociedade portuguesa perguntar porque é que não foi escolhida A, B, C ou D. Ou seja, mas pelo menos sabemos. No concurso, agora, neste momento... Qualquer pessoa... Obviamente. Seria qualquer pessoa. Quando foi nomeado... Mas aí corremos o risco de acontecer como nas primárias agora do LIVRE. Que primeiro era LIVRE, mas depois voltou a ser. Mas aí temos um problema, não é? Porque as primárias... Esse é outro assunto. Porque eu acho que as primárias não são o tal mecanismo de transparência democrático que os partidos como o LIVRE querem fazer crer. Mas deixa-me fazer. Uma das coisas que se ouviu na altura, se tu te lembras, eu também estive aqui no programa, que bati muito, como vem sem aqui para bater, também bati nessa altura, na nomeação de Mário Centeno. E um dos argumentos que o Partido Socialista tinha para defender a nomeação de Mário Centeno, e até, desgraçadamente, Rui Rio alinhava nessa argumentação, infelizmente, não era no tempo em que o PSD achava que podia ser muleta. PS e a muleta do PS, era que Mário Centeno é a pessoa mais bem preparada. E a questão, ela disse, mas como é que nós sabemos se é a pessoa mais bem preparada se não houve concurso? É assim, se houve concurso e ele é, de facto, dos concorrentes, o mais bem preparado, isso é um argumento válido. Mesmo que eu não goste do facto de ser Ministro das Finanças e vir diretamente do Governo para o regulador. Mas não houve concurso. Portanto, o argumento que é a pessoa mais bem preparada é porque alguém decidiu
não sei se no Expresso, se no Público, se em Belém, onde é que foi decidido, que ele é o mais bem preparado. Se não pode ser, tem que haver concursos transparentes. E depois, de facto, é a pessoa mais bem preparada, nós ponderamos. Porque senão as coisas decidem-se naquela informalidade que Claro, este acórdão da relação acaba que é aí que por... está o problema do que está a acontecer. É a informalidade destas decisões feitas nos corredores do poder por razões que nós não sabemos. E depois andamos todos a falar dos family gates e das endogamias e das irmãs e dos primos e dos tios e das mulheres que são nomeadas. Mas tudo isso é em virtude da tal informalidade que se quer, por oposição, a um processo minimamente transparente. Porque, repara, um processo transparente é outra questão. Voltando ao concurso que nós tivemos com a juíza, com a procuradora para a União Europeia, é que responsabiliza as pessoas. É que, parecendo que não, é verdade que esse concurso correu mal, como tu disseste. Ana Carla Almeida. Sim, mas andou-se a criticar o governo. Ou seja, o governo foi chamado à pedra. Foi. E as próprias instituições europeias... E a Ministra da Justiça teve que andar a explicar porque é que era aquela pessoa. Pelas próprias instituições europeias, que quiseram saber porque... Portanto, há responsabilização. Outra coisa que depois a gente diga, os eleitores não querem saber, e os eleitores votam de qualquer maneira, porque votam no rato Mickey, o que for. Agora, o problema é a responsabilização. Nesta questão não há grande responsabilização. Portanto, vamos ver em outubro voltar esta discussão toda ao de cima. Olha, no dia a seguir, obviamente, um sem número de socialistas, alguns ex-governantes, apareceram logo em terreiro a pedir a demissão da procuradora, a dizer que António Costa devia quase ser reabilitado, e creio que o antigo ministro da Educação, inclusive, utilizou a expressão que o Ministério Público tinha sido pidesco. Eu, de alguma forma, ironicamente, acho que João, como é que ele se chamava? O anterior ministro. O anterior ministro tem alguma razão, basta lembrar como ele perseguiu a família Mesquita Guimarães, por exemplo, portanto ele deve saber porque é que utilizou essa expressão. Mas eu quero lembrar que quem cunhou à justiça o que é da justiça foram precisamente os atores políticos. É evidente, e nesse caso até foi António Costa. Mas nós voltamos aqui. Nós temos problemas conjunturais e problemas estruturais. Os problemas conjunturais é evidente que isto criou um problema ao Partido Socialista. E criou um problema a António Costa, se é que António Costa tem alguma ambição da União Europeia. Eu penso que o problema de António Costa, na minha opinião, nem é a questão da União Europeia, sobre a qual eu acho que ele sempre teve muito poucas hipóteses, porque na imprensa europeia sempre se disse que era Draghi, só na imprensa portuguesa é que se diz que é António Costa, em todos os outros países sempre foi Draghi, e acho que é Draghi que vai ser nomeado. Mas eu acho que o problema de António Costa até são as eleições presidenciais. E as pessoas podem dizer que exagero. Não é exagero, é que estes inquéritos, como nós conhecemos, levam 3, 4, 5 anos. E o problema é que se nós pensarmos a 3, 4, 5 anos, isto está ainda a correr durante as eleições presidenciais, que serão em fevereiro de 2026, ou janeiro de 2026, o que significa que a candidatura de António Costa teria que ser pública no verão de 2025. E, portanto, é muito possível que, se isto vai ao ritmo a que nós estamos habituados, isto ainda esteja aberto no verão de 2025. Portanto, parece-me que o Partido Socialista e António Costa estão preocupados com isso. É que isto ainda vai levar outros 3 ou 4 anos até ser arquivado. O próprio António Costa disse que queria ser ouvido rapidamente. Claro. Portanto, essa é a questão, não é? Agora, é evidente que o Partido Socialista tem uma relação complicada com a Justiça e que remonta, obviamente, a José Sócrates. Bem, sei que, tecnicamente, José Sócrates já não é militante do Partido Socialista e, segundo percebo do discurso que o Partido Socialista foi fazendo nestes últimos anos, parece que José Sócrates, quando foi Primeiro-Ministro, até parece que era Primeiro-Ministro independente, não tinha nada a ver com o Primeiro-Ministro. Foi uma coisa muito estranha que aconteceu ali, porque não era o Partido Socialista que estava no governo, era José Sócrates. Agora, há um problema estrutural e o problema estrutural remonta, evidentemente, à transição democrática e àquilo que não foi feito e devia ter sido feito nos anos 80 e 90, mas, na verdade, ele destapa-se no caso Casa Pia. É aí que se percebe que a nossa classe política tem um problema com a prestação de contas na Justiça. E, em vez de ter aprendido a lição que é aquilo que aconteceu, houve exageros da Polícia Judiciária, se houve exageros no Ministério Público, isso pede uma reforma na Polícia Judiciária e no Ministério Público, mas também houve exageros do lado da classe política. E há mecanismos na Justiça para penalizar obviamente, esse tipo de abusos, não é? As alterações que se fizeram ao Código de Processo Penal em função do caso Casa Pia foram de alterações pontuais que criaram mais problemas do que resolveram e não quiseram atacar o problema fundamental. E o problema fundamental é que o Ministério Público tem que prestar contas. E essa prestação de contas tem que começar por aquilo que é uma verticalização da estrutura do Ministério Público. Coisa que
em verdade seja dita, Lucília Gala que tentou fazer, e o PS e o PSD vieram logo dizer que não, porque ela tentou fazer isto através de uma circular interna do Ministério Público. E, portanto, sim. e Sim, todos sim, vieram sim, atacá-la. eu recordo. E, portanto, ela é presa por ter cão e presa por não ter cão. Porque quando ela tenta hierarquizar para ser responsabilizada, não pode, porque o PS e o PSD não deixam. Depois, quando não está hierarquizada, ela continua a ser quem tem que se demitir porque não controla os procuradores. Ela não pode controlar os procuradores porque o PS e o PSD fizeram a lei para isso não poder ser feito. Porque confundem a autonomia do Ministério Público com a regabofe dos procuradores. Isto, assim, é como dirigir qualquer empresa, qualquer pessoa percebe, é como dirigir uma empresa, ou como dirigir um setor do Estado, uma unidade do Estado, ou como dirigir uma empresa de automóveis, não é? E os condutores não prestam contas ao dono, ao gerente principal. Quer dizer, isto não é possível. Não é possível gerir uma organização em que todos têm autonomia, fazem o que querem, e a única maneira de condicionar a autonomia são os recursos que eu vou disponibilizando a um ou ao outro. Isto não há forma de responsabilização. Portanto, isto tem que ser completamente alterado. Devia ter sido alterado há 20 anos. Não foi. Agora é um problema, porque, por duas razões. Primeiro, porque já estamos na 25ª hora. Segundo, porque evidentemente, quando o PS e o PSD agora se puserem de acordo para mudar seja o que for, obviamente que vão ter o Chega a gritar, a dizer que o que estão a fazer é tentar manipular a justiça. Meus amigos, tiveram 20 anos para fazer, não fizeram. Agora o preço é caro. Deixa-me, uma vez que António Costa mencionou o facto de querer ser ouvido rapidamente, e nesse mesmo dia outras figuras do PS também disseram o mesmo. Vou recuar até 25/11/2014. Este é o tempo da justiça, confiança nas instituições, independência da justiça, respeitar plenamente o funcionamento das instituições. É preciso separar muito claramente aquilo que são os sentimentos pessoais de cada um e aquilo que é o trabalho que a justiça tem que fazer. Quem é que disse isto? António Costa. António Costa. Mas eu acho que aqui criam-se também dois problemas. Um é que António Costa pedir ser ouvido rapidamente, enquanto arguido, nem sequer arguido, enquanto objeto do inquérito, que ele inquérito está, há que ser rigoroso aqui, enquanto visado no inquérito, eu acho muito bem. E acho muito bem como pediram todos os visados em inquéritos anteriores. Agora, o que ele não pode ter é um tratamento de exceção. Como muitos dos visados em inquéritos anteriores também tiveram que esperar 1 ano, 2 anos ou 3 anos para ser ouvidos, e isso que ouvimos de pessoas, mais uma vez, José Sócrates, Ricardo Salgado, ouvimos isso a António Mexia e a João Manceneto no caso EDP. Em quase todos isto temos ouvido, ouvimos no caso de Lisboa. No caso de Lisboa, a Luís Newton, a Fernando Medina, que se queixaram que não eram ouvidos nos inquéritos sobre a Câmara de Lisboa. Bem, portanto, o normal é não serem ouvidos rapidamente. Portanto, com certeza que António Costa não quer um tratamento de exceção. Se está a pedir um tratamento de exceção, então é muito grave. Está a incorrer em crime, porque o artigo 113 da Constituição fala do princípio da igualdade perante a lei. Portanto, ele não pode pedir um tratamento diferenciado e de exceção quanto todos os outros. Agora, isto nem é sequer o caso mais grave. Eu acho muito mais grave um processo que já ninguém fala, não é? Que é o processo que envolve António Mexia e João Manceneto, que é o caso EDP, em que nós não podemos esquecer que o Ministério Público impôs como medidas de coação a demissão, ou a suspensão, que depois levou à demissão, de António Mexia e João Manceneto. Ou seja, o Ministério Público interferiu numa empresa privada, porque a EDP é uma empresa privada, e impôs uma alteração do seu Conselho de Administração, que é uma coisa gravíssima, porque parece que estamos num Estado socialista, em que o Estado, através do Ministério Público, diz aos acionistas quem é que eles podem nomear para o Conselho de Administração. E passaram-se, penso eu, uns 5, 6 anos, e aqui estamos. Com notícias todos os dias nos jornais que vai ser arquivado. Quer dizer, isto é que é muito grave. Aí sim temos que ir perguntar ao Ministério Público. Então os senhores põem como medidas de coação. E aí o Tribunal não teve problema nenhum. Que elas foram, houve recursos e foram confirmadas em Tribunal. Uma demissão do Conselho de Administração de uma empresa privada. E a seguir, 6 anos depois, não estão deduzidas as acusações? E continuamos neste limbo, sem saber se António Mexia e João Manceneto vão ou não vão ser acusados. Isto não nos sai caro? Ou seja, estas pessoas depois não podem... Claro que nos sai caro. Não podem colocar o Estado em tribunal. Eu penso que vão, mas é difícil depois também de provar, porque há uma coisa que é a incompetência não se penaliza. O que se penaliza é uma negligência óbvia ou maliciosa. E evidentemente que aqui o argumento é que isto não é malicioso, é só incompetência. Que é um problema que não houve malícia. É uma incompetência que sai muito cara. Mas sai-nos caro mesmo em termos económicos, porque é evidente que os grandes investimentos têm medo do nosso sistema de justiça.
Quer dizer, qual é a mensagem que nós estamos a dar com a Operação Influencer para os grandes investidores? É que têm que ter cuidado com quem falam em Portugal, porque não sabem se o que estão a cometer é ou não é um crime. E, portanto, eles, apesar de contratarem advogados... se aparenta... Pois, mas a questão é que eles contratam advogados portugueses, contratam representantes portugueses e depois não se percebe se estas pessoas, quando vão conversar com os titulares de cargos políticos, vão conversar com os reguladores, vão falar com o Primeiro-Ministro ou com os presidentes de Câmara, se isto afinal são crimes. E afinal não podemos fazer. E isto, obviamente, que cria aquilo que é a incerteza jurídica. Nós temos neste momento um problema de incerteza jurídica, que é, a certa altura, uma pessoa não sabe quando é que está dentro da lei e quando é que está fora da lei. Atenção, uma vez mais, não estou a culpar o Ministério Público, estou a culpar o legislador. A culpa é do legislador. E o legislador em Portugal tem um nome. É PS e PSD, não vamos agora estar aqui a usar uma palavra abstrata. É o PS e o PSD que há 50 anos têm maiorias e é o PS e o PSD que fez as leis. A própria reforma da administração Como pública, algo que eu ouvi em off, ou seja, não ouvi em off, mas não posso mencionar quem falou comigo, em que sempre encontravam um ou outro alguma coisa para que não se fizesse nada. Ou seja, mesmo que tivessem de acordo em 99,5% de tudo o que era a proposta de reformular e de reestruturar a administração pública, era aquele 0,5% que era o foco para arquivar as coisas. Se nós olharmos para a lei do lobbying, o grande problema da lei do lobbying, já se percebeu, é a inclusão, a exclusão na lei do lobbying das sociedades de advogados. E aí que está o problema. Porque se não se tocar nas sociedades de advogados está tudo de acordo, faz o lobbying todo, faz a legislação toda. Quando se começa a dizer isto vai ter que condicionar também as sociedades de advogados de Lisboa e do Porto, aí cai tudo e não se consegue fazer a legislação. E este é o problema que aqui está. E depois temos, como ainda há pouco tempo saiu, claro, uma história que também meio confusa, que se calhar não tem nada de ilegal nem nada de mal, que foi a questão da adjudicação por parte da Gebalis ao escritório do atual Presidente da Assembleia da República, da questão da cobrança das seguranças. Isso é uma coisa perfeitamente normal, quer dizer, não tem nada especial. Agora, quando depois não sabem apresentar quando foi o concurso público, quem se apresentou ao concurso público, porque é que é esta sociedade de advogados que ganha e não é outra sociedade de advogados, depois começam-se a amontoar uma série de dúvidas. Lá está aquilo que tu falaste há pouco. Porque é que é nomeado este e não é nomeado aquele? Portanto, quando essa história saiu, o normal, se fôssemos uma sociedade transparente e sem problemas, é que imediatamente a empresa vem dizer: não senhora, foi esta sociedade, por estas razões, está aqui o concurso, estão aqui feitas as coisas. Ou se foi a adjudicação direta por motivos de urgência, explica, olha, qual foi o motivo de urgência e porque é que foi escolhida esta... Não, é logo tudo, não se pode tocar no assunto, não se pode justificar, não se pode falar. Claro, no contexto em que nós estamos, do outro lado aparece o populismo imediatamente a dizer é tudo corrupção, é tudo pouca vergonha. Eu só fico sempre na dúvida de perceber o que é uma decisão, de facto, que até assegura os interesses do contribuinte, versus uma decisão por amiguismo e por endogamia, porque simplesmente não há transparência. E a mim esta questão, até estou a levantar este caso, porque me parece tão corriqueiro e tão pouco importante, que era normal que fosse um ponto e vírgula, ou seja, que fosse uma notícia de jornal de 2 parágrafos a dizer foi adjudicado a este, por isto e por isto. E acabou. E só para esclarecer, porque ele é agora Presidente da Assembleia da República. Exatamente, não mas é? quer dizer, pronto, está esclarecido, acabou. Não, tudo é transformado imediatamente num mistério, em que temos que contratar Hercule Poirot ou Sherlock Holmes para vir investigar o assunto, e depois, obviamente, no panorama político em que estamos, obviamente, e temos que reconhecer, num sistema em que neste momento já não há bipolarização, há 3 partidos, e há um partido que, obviamente, tem 50 deputados e fez a sua campanha contra a corrupção, é normal que depois tudo isto se polarize e se transforme uma coisa mínima num grande problema. Havia uma grande expectativa relativamente a quem seria Ministro da Justiça. Na realidade, a arquitetura do Ministério da Justiça. Deixa-me fazer uma pergunta como leigo absoluto. Achas normal que ter uma advogada como ministra e uma juíza como secretária de Estado? São 2 questões diferentes. Eu sou absolutamente defensor de fechar portas giratórias. E acho escandaloso que a Aliança Democrática tivesse no seu programa eleitoral que ia fechar as portas giratórias com os magistrados judiciais e do Ministério Público, que o PS não quis fechar durante 8 anos, e por isso é que teve lá tantos juízes, e que o PSD criticou e disse que quando eles fossem eleitos isto acabava, e a primeira coisa que faz é nomear 3 juízes para o governo. Pronto, que é a Ministra da Administração Interna, que
também é juíza, é verdade que jubilada, mas é juíza, é a Secretária de Estado da Justiça e é chefe de gabinete da Secretária de Estado da Justiça. Pelo menos esses 3 já estão nomeados. E depois ainda vem com aquela desculpa absolutamente demagógica do que o programa eleitoral dizia é que iremos fechar a porta giratória para funções públicas. Ora, ser ministro e secretário de Estado não é uma função pública, é uma função política e nós não... Bem, então não sei o que são funções públicas. Bem, mas não sei se era Coisas da semântica. Não, exato, coisas da semântica. Não sei se estavam a dizer que era um juiz e ser secretário ali numa repartição pública. Não sei se era isso que estavam a referir. Porque realmente é semântica. Pronto. Portanto, é uma vergonha. Não cumpriram a sua programa eleitoral. Mas eu acho que isso se relaciona com outra questão que levantaste, que é a ministra, e vamos dar o benefício da dúvida à atual ministra, mas a verdade é que a ministra ficou conhecida por participar no programa eleitoral da habitação. A ministra não participou no programa eleitoral da Justiça. E as pessoas que participaram no programa eleitoral da Justiça da Aliança Democrática não estão no governo. Portanto, a mim parece-me, de fora, e mais uma vez sem ter informações, sem ter falado com ninguém, que não falei, não estou a ser sarcástico, não falei, que o que aconteceu é que muitas das coisas que estavam no programa eleitoral da AD em matéria de justiça eram coisas que a atual ministra não concorda, porque não foi ela que escreveu aquele programa. E, portanto, decidiu chegar ao governo e fazer outra coisa. Só que nós temos que começar a ter um bocadinho também de maturidade democrática, em que os programas têm que significar alguma coisa. Porque se as pessoas dizem, nós prometemos fazer isto, e depois chegam lá e dizem, mas como não fui eu que escrevi, agora vou fazer uma coisa completamente diferente. Nuno, mas deixa-me ir para um outro campo. Imagina a justiça em si. Imagina que alguma coisa corre mal entre elas as duas. E imagina que uma determinada pessoa precisa de ter Rita Giudice como sua advogada. E calha no seu julgamento que é a juíza que anteriormente era secretária de Estado e que se deu mal. Isso não são hipotéticos. Já está a acontecer. Nós já temos muitos juízes no nosso Supremo Tribunal e nos tribunais superiores que desempenharam cargos políticos. Já tem havido várias histórias. Aliás, algumas das histórias relativas a alguns destes inquéritos, a comunicação social vai lembrando que os procuradores que estão encarregues destes inquéritos foram pessoas que desempenharam funções em governos do PSD e do CDS ou em governos do PS. Portanto, nós começamos a ler estas coisas e é evidente que isto não devia acontecer. Porque nós, para ter confiança na justiça, principalmente nos juízes e nos procuradores, as pessoas não podem desempenhar cargos políticos. E se querem desempenhar cargos políticos, então saem das magistraturas, vão desempenhar e não voltam. E não voltam. E acabou. E então aí está tudo resolvido. Elas vão para a política e depois vão para casa, vão para outros lugares. Aliás, vão dar aulas. Não podemos dar exemplos. Eu não tenho nada contra a carreira que Fernando Negrão fez. Fernando Negrão tem uma carreira na Justiça e um dia decidiu ser ministro. Não é? Ou ser, aliás, diretor da Polícia Judiciária. E a partir daí decidiu depois ser deputado do PSD. Não voltou para a sua carreira como operador. Na Justiça. Claro. Eu acho isso muito bem. As pessoas tomam decisão. Agora, o que não pode ser é, em nome de que não posso ser prejudicado na minha carreira, eu agora vou para ali, depois volto, depois quando mudo ao governo e volto ao meu partido, volto a ser nomeado, depois volto. Não, isto não pode ser. Não achas que a sociedade, de alguma forma, já começa a olhar para a justiça e a entender que, muito provavelmente, e de uma forma quase irónica, a justiça é um dos grandes problemas da nossa falta de desenvolvimento? Eu acho que as pessoas começam a perceber isso. Porque, para além de todos estes processos que nós falámos aqui, nós temos ainda outro processo que também está a saber como é que vai acabar, que envolve alegações de corrupção a juízes do Tribunal de Relação de Lisboa. Estou-me a lembrar do juiz desembargador Rangel, da sua ex-mulher e, eventualmente, outros juízes que também eram visados nesses processos. E, assim, não se pode permitir que isto ande anos e anos e anos, sem nós percebermos, afinal, a extensão destas redes de corrupção, ou de alegada corrupção, porque ainda não estão transitados em julgado, portanto não deveríamos dizer num programa de televisão que é corrupção, deveríamos dizer alegada corrupção, porque até transitado em julgado é alegado. E quer dizer, e o país está à espera 2, 3, 4, 5, 6 anos. 10 anos. Eu ia dizer, eu já tenho dito neste programa, e tu sabes bem, toda a gente que nos vê aqui sabe que eu não sou fã do engenheiro José Sócrates e até posso dizer que nunca votei na minha vida no engenheiro José Sócrates. Agora, o que não pode ser é que o engenheiro José Sócrates, ao fim de 12 anos, ou 10 anos mais precisamente, desde que foi preso em 2014, vai fazer 10 anos este ano, ainda não está condenado. Ou é inocente, isto é uma vergonha sem nome, ou é culpado, e isto é uma vergonha sem nome. Já não há forma de falar disto sem dizer que isto é uma vergonha sem nome. Porque se ele é inocente, como é que está há 10 anos à espera? Se é culpado, como é que está há 10 anos à espera?
E, portanto, estamos onde estamos. Muito bem. Nuno Garopo, obrigado por ter estado aqui connosco mais uma vez. Sempre um desafio para tentar entender algumas coisas da nossa justiça ou injustiça. Mais uma vez, obrigado. Obrigado a si que nos acompanhou. Já sabe, pode ver e rever estas e outras conversas subscrevendo o canal de YouTube do Isto é o Povo a Falar. Partilhe também nas suas redes sociais. Coloque o seu like, que ajuda sempre no algoritmo. Resta-me desejar-lhe uma boa noite e recordar que amanhã estamos de volta para mais um programa. Boa noite e obrigado.